tal participar de um clube do livro bem abrangente, com duração de 1 ano? Serão 12 livros, um por mês, cada um escrito por um autor de nacionalidade diferente, em contextos históricos bem diferentes também. E só para você ter uma ideia, a gente vai de Eurípides, na Grécia Antiga, até Érico Veríssimo e seu O Tempo e o Vento. O nosso objetivo é criar um panorama literário bem trabalhado com leitores que buscam um algo mais em suas leituras. Enquanto isso, a gente vai fazer também algumas conexões com outros livros e também com outras formas de arte, como por exemplo cinema e música. Parece bom? Então eu te convido a fazer esse passeio pelos livros junto com a gente. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livrinho bem interessante, pessoal, chamado Horizonte Perdido, do autor britânico James Hilton. O James Hilton não é um autor lá muito conhecido, pelo menos não por aqui. Ou talvez ele seja mais conhecido por pelo menos 2 filmes que foram feitos em cima de 2 de seus livros mais conhecidos. Ó, são eles Adeus, Mr. Chips. É um desses filmes sobre professores que precisam ensinar turmas difíceis. Para pra pensar, tem um monte de filme assim, né? Mas o último desse tipo, né, que eu me lembro de ter visto, foi um com a Michelle Pfeiffer. Mas olha só que interessante, o Mr. Chips talvez tenha sido o primeiro destes livros, né, que se tornaram filmes também com esta temática, hein? E um outro filme baseado em um livro seu que também ficou muito famoso foi este aqui, ó, Horizonte Perdido, baseado neste livro aqui sobre o qual a gente vai conversar hoje. O Horizonte Perdido, na verdade, teve várias versões para o cinema. Um deles saiu bem depois do lançamento deste livro mesmo. O livro saiu, pessoal, em 1933 e o filme, salvo engano, é de 35. Mas nós temos também uma versão que talvez seja a mais famosa para o cinema, que é a de 73. É um filme com a Liv Ullmann e também com o... Gente, qual é o nome daquele ator britânico? Michael York. Né? Dá só uma olhadinha aqui, vocês vão lembrar deles. A Liv Ullmann fazia muito filme do Bergman. Aliás, ela foi casada com o Bergman, não foi? Bem, anos 70, né? Crescendo nos anos 80, a gente via muitos desses filmes na sessão da tarde. Bem, como eu disse pra vocês, uma das versões pro cinema deste livro aqui saiu bem próximo da publicação do livro, né? Ali na década de 30 mesmo. E quando a gente pensa no ano de publicação do Horizonte Perdido, a gente precisa se lembrar de que nós estamos aí no período entre guerras, né? O autor do livro nasce em 1900, ou seja, ele pegou toda a Primeira Guerra Mundial durante sua adolescência. Em 1933, nós estamos aí em um período de ebulição, né? A Segunda Guerra vem aí. E neste período não era incomum nas artes em geral as ideias de escapismo, de fuga da realidade. O nosso autor aqui cria um verdadeiro paraíso na Terra. Um lugar maravilhoso entre as montanhas geladas do Himalaia, sabe assim? É um lugar muito improvável para você encontrar um território maravilhoso, paradisíaco mesmo. Então pensa num lugar isolado do resto do mundo, impossível de se encontrar por mapas. Tudo ali é tranquilo, harmonioso. Existe uma espécie de mosteiro ali, onde os habitantes se preocupam em reunir grandes obras da humanidade. A biblioteca é um negócio imenso, você tem ali inúmeras obras de arte de todas as partes do mundo sendo reunidas ali também. Então, assim, é um local propício para o estudo, mas você tem também a questão da natureza ao redor, que é um negócio absurdo de lindo. E tem também o detalhe mais curioso de tudo isso, que é o seguinte: as pessoas que vivem ali, naquele local, têm sua vida prolongada. Elas vivem mais. Sua juventude é prolongada, sua saúde também. E com isso, olha só, você tem mais tempo para ler, para estudar profundamente determinados assuntos, para desenvolver aí a sua espiritualidade. O nome deste lugar aqui talvez você conheça. É Shangri-La. E o nome deste lugar significa algo como paraíso terrestre oculto. Antes de ler esse livro, pessoal, eu achava que esse lugar fosse aí parte de algum tipo de mitologia asiática, sei lá. Eu achei que esse lugar sempre existisse, de certa forma, né? E que aqui neste livro o autor apenas contaria uma história baseada aí nesses mitos, né? Mas não, este lugar é total criação do James Hilton. Só que tem um detalhe aí, pessoal, dentro da própria criação do James Hilton também, olha só.
Quando você ouve alguém falando sobre Shangri-La, geralmente a pessoa vem com essa coisa de um verdadeiro paraíso na Terra, escondido, é difícil de chegar lá, mas quando você chega você não quer sair porque o lugar é maravilhoso demais, e enfim. Paraíso na Terra, resume, né? Mas tem um detalhe. E aqui neste livro você descobre qual é este detalhe, aqui este porém, que é o seguinte, olha só, você pode enxergar Shangri-La de duas formas diferentes, pelo menos de duas formas diferentes. A primeira, como este lugar maravilhoso, paradisíaco, oculto, onde a guerra não te alcançaria, por exemplo. Ou você pode encarar Shangri-La como uma espécie de prisão. Mercadores da região, por exemplo, só passam por lá a cada 2 meses. Portanto, pegar carona para sair dali pode ser um pouco demorado. E se você perder a oportunidade, ó, só dali a 2 meses. Se você parar para pensar, qualquer tipo de prisão te oprime, não é mesmo? Até mesmo uma prisão paradisíaca. Aquele direito básico de ir e vir, por exemplo, fica meio prejudicado, não? Ah tá, mantenha isso em mente, ó. Vamos ao enredo do livro. Este livro começa com uma reunião de velhos amigos. Pessoal que se conheceu na escola, aquela coisa toda. Então, só que um dos amigos não está presente. E é sobre ele que esses caras vão começar a conversar. E não param mais. Você vai passar, sei lá, 30 páginas aqui deste livro ouvindo esses dois caras falarem da vida alheia. Lendo, na verdade. Mas assim, eles têm tanto assunto sobre esse cara porque ele realmente é uma figura interessante. No mínimo curiosa. Hoje em dia, ele é um diplomata britânico, mas assim, anteriormente, ele havia lutado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, ele ganhou a alcunha de Glória Conway, né? O sobrenome dele era... Na verdade, o nome dele é George Conway. Ganhou o apelidinho de Glória, porque, veja bem, ele era um grande herói de guerra. Só que ele volta da Primeira Guerra Mundial modificado. Na verdade, a experiência da guerra modifica qualquer um, não é mesmo? Só que este cara... Aconteceu alguma coisa com ele ali naquela Primeira Guerra Mundial, ele nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou uma figura esquisita, misteriosa, calada, soturna, talvez. Mas tudo bem, hoje em dia ele é um diplomata. Ele é aquele tipo de cara que funciona bem. E num dado momento da vida, ele vai pra China. Uma vez lá na China, começa um conflito civil ali e aquelas pessoas precisam ser evacuadas, né? Os estrangeiros principalmente. Então, assim, ele é um diplomata, ele tem um assistente junto com ele, tem uma missionária também. E aí eles conseguem um aviãozinho ali que vai tirá-los dali, vai levá-los de volta para sei lá onde, um local seguro. E a partir dali eles podem voltar para Londres, enfim. E tudo vai indo bem até que não vai mais, não é mesmo? Nós temos aí este avião sendo sequestrado no ar. Primeiro eles se dão conta de que aquele avião não está fazendo o caminho que ele deveria estar fazendo. De repente eles avistam as montanhas do Himalaia ali. Cara, não era para aquele lado que eles deviam estar indo, sabe? Pensa no pânico. Bom, eventualmente o combustível deste avião vai acabar, o avião vai cair, o piloto vai morrer, mas os passageiros vão sobreviver. Então você tem o Conway, você tem o assistente dele e você tem a missionária. Eles sobrevivem, estão bem, tá tudo certinho, só que eles estão perdidos no meio das montanhas do Himalaia. Dali a pouco chega um pessoal ali que vai ajudá-los. Né, eles serão resgatados por monges de um mosteiro que fica ali perto. Então eles são levados até lá e descobrem aquele mosteiro maravilhoso no meio das montanhas do Himalaia. Naquele local paradisíaco também. Ou seja, eles chegaram a Shangri-La. Eles serão muito bem tratados, muito bem alimentados, tá tudo bem. Só que os dias vão passando e eles não conseguem sair dali para voltar para casa. Tá tudo muito estranho, apesar deles serem muito bajulados, paparicados, bem tratados, aquela coisa toda. Então, assim, eles não estão conseguindo sair dali, mas pelo menos eles estão num lugar maravilhoso. O Conway, né, que é o líder deste grupo aí, vai conhecer, inclusive, o monge-chefe ali daquele monastério. É um senhorzinho, né? Esse senhorzinho vai contar para ele a história do lugar. Vai contar também sobre como um missionário francês um belo dia chegou ali desavisado também, foi recolhido, foi ficando por ali, se tornou o grande líder, o cara que desenvolveu aquele monastério. Ele conta também como foram as tentativas de substituir aquele senhor, né? Conforme ele vai ficando velho, enfim, é preciso substituí-lo por um novo líder. Mas foi muito difícil encontrar um outro cara para substituí-lo, enfim. De vez em quando surgem novos habitantes ali, pessoas perdidas também ali no meio do Himalaia que vão para lá. E veja bem, são pessoas que sempre chegam a Shangri-La por acaso. E dentre essas pessoas que chegavam, sempre tinha um ali que tinha, como é que vamos dizer, tinha
potencial para se tornar o líder, né, do lugar, substituir ali aquele francês e tudo mais. Só que os que não davam certo como líder meio que morriam de forma misteriosa. O importante aqui é você entender neste momento que ninguém chega propositalmente a Shangri-La. Você pode pensar que são somente os escolhidos que chegam lá, mas pera lá, escolhidos por quem? Para esta resposta, você vai precisar ler o livro, hein? Bem, a questão é que o próximo líder ainda não foi escolhido. De modo que aquele senhorzinho, líder do monastério, que passa dias e dias conversando com Conway, afinal de contas você entende que o Conway talvez seja esse próximo líder de Shangri-La, aquela coisa toda. Então, esse senhorzinho aí é ou não é aquele primeiro missionário francês que chegou a Shangri-La e desenvolveu o lugar todo? Só que esse cara chegou lá em meados do século XVIII, a gente está aqui em 1933, então assim, ele ainda está vivo? Vamos deixar essa pergunta no ar. Você tem também ali uma moça muito bonita, uma pianista muito talentosa também, e num dado momento ela toca uma música linda, que será dito, né, para o Conway, que é na verdade ali uma música de Chopin. Mas o Conway também é um pianista de mão cheia e ele conhece muito bem a obra de Chopin, de modo que ele ouve aquela música e diz: como é possível que essa música seja de Chopin? Ele, que era um grande conhecedor da obra de Chopin, nunca tinha ouvido aquele. De modo que você pode se perguntar: ora, teria Chopin passado um tempo em Shangri-La? E quantos anos tem aquela jovem? Porque o Conway, obviamente, vai se apaixonar. Essa questão do tempo que corre diferente em Shangri-La também é bem interessante aqui neste livro. Você pode se pegar perguntando: ora, o que será que acontece quando uma pessoa que teve sua juventude prolongada ali em Shangri-La sai dali e volta para o mundo? Você tem aqui também uma questão a respeito da fuga da guerra e das vicissitudes da vida em geral ali, né, em um lugar como aquele. Para pensar, isso é um tipo de fuga? É covardia ou não se refugiar em um lugar como aquele enquanto a guerra corre solta aí mundo afora? E afinal, Shangri-La é um paraíso ou uma prisão? Será que isso realmente depende do ponto de vista? O que é liberdade para mim pode não ser exatamente o que é liberdade para você? E qual liberdade é a mais importante? A de poder estudar profundamente e aprender, seja lá o que você quiser, sem a limitação do tempo. Se o tempo não existe, eu realmente sou livre para fazer o que eu quiser? Ou será que a liberdade de ir e vir é a mais importante? A nossa geração já passou por limitações desse direito de ir e vir, né? Como é que foi? E se você parar para pensar, a violência lá fora, de certa forma, também é limitador desse nosso direito de ir e vir. Mas a grande questão aqui neste livro e a escolha que o Conway precisa fazer é a seguinte: exílio em Shangri-La, ou seja, no paraíso na Terra, ou vida real no mundo em situação periclitante. Estamos em 1933, entre guerras. Aqui na página 166, a gente tem aquele chefe, né, o líder do mosteiro, fazendo oferta para o Conway, né? Ele vai dizer o seguinte, ó: ainda assim, é uma perspectiva sedutora que lhe ofereço. Longos dias tranquilos, durante os quais contemplará o pôr do sol como um homem de outra parte do mundo ouve um relógio dar horas, mas com muito menos ansiedade. Virão e ir-se-ão os anos, e o Senhor passará dos prazeres materiais a outros mais austeros, porém não menos satisfatórios. Poderá perder o gume do apetite e a rijeza dos músculos, mas desfrutará vantagens que compensarão essa perda. Adquirirá calma e profundeza, madureza, sabedoria e o cristalino encanto da memória. E, mais preciso que tudo, terá o tempo. Esse dom tão raro, tão desejado, que os países ocidentais foram perdendo à medida que o buscavam com mais ardor. Reflita um instante, terá tempo para ler. Nunca mais precisará saltar páginas a fim de poupar minutos, nem deixar de lado nenhum estudo, porque seja demasiado longo. Também tem gosto pela música. Aí, pois, estão os seus instrumentos, as suas composições e, sobretudo, o tempo, sem medida e sem pressa para extrair deles o máximo encanto. É, além disso, diremos, um homem de boa companhia. Não se extasia ao pensar que poderá fazer sábias e serenas amizades e gozar um longo e profundo comércio espiritual, sem temor de que a morte o venha chamar com a sua costumeira pressa? Ou, se prefere a solidão, não poderia utilizar um dos nossos pavilhões para enriquecer a doçura das meditações solitárias? Tá vendo? O que te oferecem em Shangri-La é negócio. Parece uma escolha fácil, mas não é tão simples.
Eu não vou dizer para vocês qual é a escolha do Conway, se é possível voltar atrás, enfim. Eu realmente espero que vocês se interessem por esta leitura, porque isso aqui é um baita livro, pessoal. É um livro curto, sem gordura, enxuto. São cerca de 250 páginas que voam. E assim, você tem aqui várias questões interessantes para pensar a respeito. Então é isso, pessoal. Fica a dica aqui para vocês. Eu vou deixar o link na descrição para onde você pode encontrar uma edição mais novinha. Esta aqui é uma edição de sebo da Abril Cultural. Se você estiver passeando por um sebo, talvez você queira dar uma olhada também, ver se você encontra o livro. Vale bem a pena a leitura. E é isso então. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.